Sim, Deus criou o capitalismo e neste vídeo eu vou provar para você com argumentos muito sólidos de que isso aqui é verdade, ok? Se você acha que tem argumentos para rebater, então você assiste o vídeo até o final, principalmente se você for cristão. Eu sou o Eduardo Jota e eu já vou pedindo para você que me segue, já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo. Se você não segue ainda, pô, considera que durante o vídeo você, se isso fizer sentido para tua vida, você começa a seguir e compartilha também aí com os seus amigos. Beleza? Se você é cristão principalmente, você já deveria saber sobre o que eu vou falar aqui. Se você não é, eu quero deixar aqui com você argumentos muito sólidos para que você, de uma vez por todas, entenda que o capitalismo foi criado por Deus. Beleza? Inicialmente, eu já quero trazer para você aqui um texto que está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O que é lavrar? Lavrar é trabalhar. Isso aqui já é um princípio básico do capitalismo. Lavrar. Deus não criou o homem para o homem ficar lá recebendo tudo na mão, pô, sentadinho, deitadinho na rede e falando: ah, me dá tal coisa, eu quero tal coisa, não vou fazer nada. Não. Deus criou e colocou o homem para cuidar e para lavrar, para trabalhar, para fazer manutenção, para multiplicar. E é exatamente sobre isso que diz um dos princípios do capitalismo. O capitalismo, ele é, na sua essência, isso. É a força do teu trabalho individual para você colher aquilo que você faz, aquilo que você planta. Se você não planta, você não colhe. Esse é um grande problema da nossa da humanidade, mas eu diria assim, principalmente de nós brasileiros. Estamos muito acostumados com uma cultura de subsistência, uma cultura de assistencialismo, em que nós queremos receber, nós reclamamos nossos direitos, mas muitos não estão dispostos a trabalhar, não estão dispostos a plantar a semente, cultivar, regar e colher o fruto do teu trabalho. Então, esse é um argumento, o primeiro que eu quero deixar aqui com você, com relação ao capitalismo e já trazendo uma conexão aqui lá na Bíblia, porque, ora, se eu estou falando para você que foi Deus que criou o capitalismo, a Bíblia é uma das fontes que eu preciso utilizar para trazer os argumentos para você aqui, beleza? Mas como que nós podemos definir capitalismo? Porque se você vai falar de capitalismo, você tem que, poxa, vamos partir de um princípio. O que é o capitalismo? O capitalismo ele é definido da seguinte forma: ele é um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada ou corporativa de bens de capital, através de investimentos que são determinados por decisão particular e por preços, produção e distribuição de bens que são determinados principalmente pela concorrência em um livre mercado. Embora a Bíblia ela não mencione o capitalismo pelo nome, obviamente, a Bíblia, nós estamos falando aqui de ensinamentos milenares, já a Bíblia foi escrita há milhares de anos, ela fala muito sobre questões econômicas. Na Bíblia, se você, poxa, vai lá e faz uma pesquisa, ela fala de dinheiro, sobre prosperidade de dinheiro, por mais cita isso por mais de 2.000 vezes, muito mais do que outros termos que às vezes a gente acha que a Bíblia ela vai tratar. Ela fala muito, mas muito sobre dinheiro. Por exemplo, sessões inteiras do livro de Provérbios e muitas das parábolas de Jesus tratam de questões econômicas. Neste livro aqui, ó, inclusive, que é um livro que eu escrevi em 2017, tem um capítulo inteiro sobre provérbios. É um livro sobre finanças. E você vai se surpreender é, quando você estuda, quando você lê o livro de Provérbios, que foi escrito por o rei Salomão, segundo a Bíblia, o homem mais sábio que já se passou aqui nessa terra, o cara falando sobre prosperidade, sobre preguiça, sobre riqueza, sobre consequências de você não trabalhar. É fantástico. Então eu recomendo que você leia, tá bom? Então, nós aprendemos que a nossa atitude quanto à riqueza, como cristão, é lidar com as finanças de uma forma, sabe, organizada, de uma forma responsável. E a Bíblia também ela nos fornece uma descrição da nossa natureza humana, o que nos ajuda a avaliar o possível sucesso ou fracasso de um sistema, desse sistema econômico na nossa sociedade. Porque a economia é uma área onde muito da nossa vida cotidiana acontece. Não tem como, não dá para você não fazer uma associação da tua vida, do seu dia a dia, que não esteja a economia envolvida. Quando você faz disso algo
que você não quer saber, não quer estudar, não quer entender, você traz sofrimento, você traz prejuízo e risco para a tua família. Nós devemos avaliá-la de uma perspectiva bíblica. Quando nós usamos a Bíblia como uma estrutura, nós podemos começar a construir um modelo de governo e uma economia que libera o potencial humano e limita o pecado humano também. Olha só o que nós encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai, olha, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse texto ele é muito claro de que nós, seres humanos, fomos criados para ter propriedade, para dominar sobre toda a criação que Deus fez, sobre a natureza, sobre tudo que há na natureza. Então, esse é um sinal muito claro de que o capitalismo, ele sim foi criado por Deus. Deus diz, então, que nós devemos julgar ou subjugar. Nós temos a premissa dada pelo Criador de dominar sobre a terra. Um aspecto disso é que os seres humanos podem possuir propriedades ou exercer, ou para exercer o seu domínio. Não tem nenhum problema. Muitos cristãos têm um preconceito, têm uma ideia na mente de que Deus ele ama só aquele que é pobre, que o rico não vai para o céu, que o dinheiro é uma coisa que é maldita. Não tem nada disso. Se você aprendeu desse jeito, ou você interpretou errado, ou quem te ensinou não entende sobre a Bíblia, está ensinando de forma errada. Na verdade, lá atrás, na Idade Média, quando a igreja, e eu vou te falar que isso é história, não é nenhuma ofensa para os católicos, mas a igreja, quando ela tinha as pessoas não tinham acesso à leitura da Bíblia, à interpretação da Bíblia, porque ela não tinha não estava na língua portuguesa, no inglês, no alemão, era muito difícil, então somente aqueles que controlavam dizia para as pessoas, olha, Deus quer que você seja assim, é para você ser assado, assim, assado. E a igreja ela acabou cometendo um grande erro, enfim, e as pessoas foram subjugadas. Se você pegar os países, como o Brasil, por exemplo, que foi colonizado por um país católico, um país cristão lá na época, demorou muito mais para se desenvolver do que países que foram formados através de uma cultura judaica, como os americanos, por exemplo, de que o trabalho dignifica o homem. Aqui o Brasil não, ó, você tem que aceitar, é assim mesmo. Então, essa história, ela é muito antiga já. Então, cuidado com o que você sabe ou acha que sabe a respeito do que, sabe, do que é bom, do que é ruim. Deus não quer que você seja rico. Deus, ele condena essas coisas. Cuidado, porque você pode estar sendo vítima de uma crença que você recebeu de alguém. Então vai estudar, beleza? Historicamente, o capitalismo ele tem uma série de vantagens. Ele tem um potencial econômico liberado. Ele também fornece a base para uma grande liberdade política e econômica. Quando o governo não está controlando os mercados, então há liberdade econômica para se envolver em uma série de atividades empresariais. O capitalismo também tem levado a grande liberdade política, porque uma vez que o papel do governo na economia é limitado, não é por acaso que a maioria dos países com a maior liberdade política geralmente também tem uma grande liberdade econômica. Então, quanto menos o governo ele interfere na capacidade do cidadão individualmente de trabalhar, de prosperar, de empreender, mais liberdade existe nesse país. É só você dar uma olhada. Não sou eu que estou dizendo, isso é fato e contra fatos não dá para você argumentar. Um dos principais argumentos contra o capitalismo é o que? A ganância. Então, às vezes, você tem aquela ideia errada de que fala, poxa, quem trabalha ou quem ganha muito dinheiro, ele está explorando alguém. Isso é uma coisa de gente gananciosa. Mas toma cuidado, porque é por isso que muitos cristãos se sentem inseguros sobre o quê? Sobre o comércio livre, sobre empreender, sobre, sabe, prosperar, trazer uma melhor condição para a tua família. E também, quando você tem
mais dinheiro, quando você é mais próspero, você também tem mais possibilidade de ajudar as pessoas. Essa, inclusive, esse não é uma das coisas, dos princípios do cristianismo, ajudar o próximo. Como é que você vai ajudar o próximo se você não tem como? Se você não tem nem como se manter? Perceba como isso é uma coisa meio antagônica. Você achar que o capitalismo é a coisa do, sabe, não é de Deus, e você, sabe, fica ali só esperando receber as coisas, se contenta com muito pouco, e essa crença vai tomando conta da tua vida, da vida da sua família, e você não consegue ajudar ninguém. Não tem muito sentido isso. Os críticos do capitalismo argumentam que esse sistema deixa as pessoas gananciosas. No entanto, nós não devemos nos perguntar se o capitalismo torna as pessoas gananciosas ou se já temos pessoas gananciosas que usam a liberdade econômica do sistema capitalista para atingir seus objetivos. Eu acredito que esse pensamento, ele é um pensamento mais lógico. O problema não está no sistema, o problema está nas pessoas, como em qualquer sistema. Veja o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Então, o que diz aqui em Jeremias 17, 9? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? O nosso coração é enganoso. Então, muitas vezes, a conclusão que nós tiramos das coisas, às vezes a interpretação errada que nós damos, o conhecimento que chega para nós sem que você vá lá fazer a averiguação se aquilo está certo, porque foi alguém que te passou, foi o teu pai, porque ele recebeu assim, foi o pastor, foi o padre, foi alguém que lá atrás, milhares de anos, passou isso de geração em geração e a gente acaba tendo isso como uma verdade. Olha, Deus, ele não gosta de quem ganha dinheiro. Olha, o capitalismo é algo perverso porque ele escraviza as pessoas. Cuidado, porque você pode estar tendo uma ideia completamente errada e por causa disso você está trazendo sofrimento para você, para a tua família e para as tuas próximas gerações. E além disso, você não consegue cumprir mandamentos que Deus deixou de honrar a Deus acima de todas as coisas e fazer o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo como a ti mesmo se você não consegue ajudar ninguém? Se você não tem um centavo no bolso? Se você vive esperando que o governo te dê alguma coisa? Percebe? Então toma muito cuidado com isso. Você não pode deixar a tua vida na mão de um terceiro. Deus te criou um ser livre, como nós lemos, eu li para você aqui no livro de Gênesis. Nós fomos criados para trabalhar, para produzir, para multiplicar. Foi para isso que Deus nos criou, para que nós pudéssemos ser prósperos e não ficar escravizados na mão de um sistema que controla todas as suas ações. Observe que as coisas elas começam a ter mais clareza quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a usar o conhecimento que chega até nós para dar mais clareza para as coisas. Então, vamos continuar aqui. Então, veja, perceba, o objetivo do capitalismo nunca foi e não é mudar as pessoas más, mas te proteger delas. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. O capitalismo não é deixar as pessoas mais egoístas. As pessoas já são egoístas. Eu conheço muitos pobres que não têm dinheiro para nada e são egoístas. Muitos pobres que não são humildes. E eu conheço também pessoas milionárias que são muito humildes, que ajudam muitas pessoas. Pessoas que são pessoas que estão preocupadas com o próximo. Isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no seu bolso. Isso tem a ver com seus princípios e seus valores. Então, deixa esse negócio, deixa essas crendices para trás, vai estudar, vai buscar o conhecimento e até o final desse vídeo eu vou te dar vários outros argumentos aqui e fundamentos para você estudar, para que você possa se libertar caso você tenha esse pensamento de que Deus ele não gosta, Deus não ama quem tem dinheiro ou quem trabalha para ganhar mais dinheiro, que Deus ama apenas os pobres e que o reino do céu ele é apenas para os pobres. Não é isso, não se trata disso. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia. E se você achar que tem, coloca aqui nos comentários no vídeo e fala, Eduardo, ó, você está errado, eu achei isso aqui. E a gente vai conversar sobre isso aqui, ok? O capitalismo ele é um sistema em que as pessoas ruins elas podem fazer o mínimo de danos e as pessoas boas elas têm a liberdade de fazer boas obras. Então, quando você
Tem, obviamente, o dinheiro não traz liberdade, o dinheiro ele não traz felicidade, mas o dinheiro ele te dá possibilidade de escolhas, ele te dá liberdade para você poder tomar melhores decisões. É por isso que no capitalismo as pessoas ruins, elas têm menos acesso a você, a prejudicar a tua vida. E quem tem prosperidade entendeu isso daqui, como o povo judeu, por exemplo, que é uma nação pequena, minúscula. E como é que eles conseguem prosperar e são atacados o tempo inteiro e são escravizados ao longo dos milhares de anos aí? Eles tiveram muitos problemas e eles são uma nação próspera, porque eles entenderam isso aqui. Então, o capitalismo ele funciona bem com indivíduos completamente morais, mas também funciona adequadamente com pessoas egoístas e gananciosas. Então ele é um sistema que ele não escolhe quem é bonzinho e quem não é, quem é legal, ó, para quem é legal funciona, para quem não é legal não funciona. Não, ele é um sistema. Então pessoas boas podem se beneficiar dele e as gananciosas acabam também fazendo isso, só que de maneira errada. Então o problema não é o sistema, o problema são as pessoas, é o coração das pessoas, é o ser humano, infelizmente. É importante perceber que há uma diferença entre o interesse próprio e o egoísmo. Todas as pessoas têm interesses próprios que podem operar de formas ou não egoístas. Por exemplo, é o nosso próprio interesse conseguir um emprego e ganhar uma renda para que nós possamos sustentar a nossa família. É ou não é? É um interesse próprio esse. Por outro lado, outros sistemas econômicos, como o socialismo, ignoram as definições bíblicas da natureza humana. Como resultado, eles permitem que o poder econômico seja centralizado e se concentre nas mãos de poucas pessoas que, adivinha, também são gananciosas. Você pode olhar os pais aí do socialismo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque o vídeo ficaria aqui por horas. Mas se você for ver os pais do socialismo, esses caras é o socialismo para você e o capitalismo para eles. Eles não viviam numa vida sabe, uma vida franciscana, abrindo mão de tudo, da comodidade, de coisas boas, não. Eles exerciam isso e continuam exercendo isso na vida das pessoas, mas para eles não. São pessoas gananciosas. Só que qual a diferença? A ganância no capitalismo, você pode ter milhares de pessoas gananciosas, mas elas têm acesso e constroem através do trabalho, enfim. No socialismo, você não tem chance, só fica na mão do governo, de poucas pessoas. Aqueles que reclamam da influência que grandes corporações exercem sobre as nossas vidas devem considerar a alternativa socialista, onde alguns poucos burocratas governamentais controlam cada aspecto das nossas vidas. Certo? Embora a ganância às vezes seja evidente no sistema capitalista, nós temos que admitir isso, não tem jeito, porque essa é uma característica humana, não do sistema. Temos que entender que isso não é por causa do sistema, é porque a ganância faz parte da natureza do homem. E a solução não se encontra em mudar o sistema econômico, mas em sim em mudar o caráter, na educação que você dá para o seu filho e a forma como você é, exerce a sua liberdade, como Deus te criou. É isso que vai dizer se você é egoísta ou não. Não é no socialismo, ele não tira o egoísmo da pessoa, ele só limita. Se você vive num lugar que é socialista, você não está, eu estou feliz aqui porque está todo mundo nivelado por baixo, pobre, passando necessidade. Você continua egoísta, porque não tem como controlar seus pensamentos. Percebe? Então, assim, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero te deixar alguns textos, porque, conforme eu te falei, eu tenho que argumentar e fundamentar o porquê que eu estou te falando que Deus criou o capitalismo. Então, acompanhe comigo aqui. O sábio economiza para o futuro, mas o insensato gasta tudo de uma vez. Provérbios 21, 20. Cara, se isso não for capitalismo, eu não sei o que é. Ele está falando aqui de poupança, ele está falando de investimento, ele está falando de visão de futuro, ele não está falando de assistencialismo. Não, eu não preciso fazer nada agora, porque vai chegar na minha mão, todo mês vai chegar lá o bolsa isso, bolsa aquilo. E olha, eu não estou desprezando que algumas pessoas, uma parte das pessoas, por causa de condições que elas não têm culpa, elas nasceram numa situação muito difícil,
O governo, sim, e o próprio capitalismo, ele precisa criar condições para manter as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você que pode e deve ir atrás de melhorar a tua vida, de trazer condições melhores para o teu futuro. Você fica aí achando que não, tá tudo bem. Não tá. Se você tem condições, você precisa ir atrás. Você não pode ficar olhando para a vida como vítima, ficar acusando as pessoas para poder justificar o seu estado econômico, emocional, que tá uma droga, você ficar olhando para os outros achando que isso tá errado. Todos teriam que estar igual você, lá, sabe, na rabeira do mundo. Então, se isso aqui não for capitalismo, eu não sei o que é. Outro, Deuteronômio 28:12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. É aqui, ó, é conhecimento milenar. Tá dizendo, a Bíblia está dizendo aqui para você, Deus, ele vai te abençoar. Não vai abençoar você sentadinho lá na sua rede, esperando chegar na tua mão. Não, é a bênção do seu trabalho, é o trabalho das suas mãos. Então, isso aqui é capitalismo. Você tem como argumentar comigo que isso aqui não é capitalismo? Outro verso, Deuteronômio 28:8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. A terra que dá a vocês, não é a terra que dá o governo, não é a terra que dá para um cara, alguém que quer dizer, achar que ele deve controlar todas as coisas. Não, Deus ele dá a terra a você e ele diz que vai abençoar os seus celeiros. Por que que a Bíblia fala muito, né, numa linguagem muito agrícola? Porque a economia na época era agrícola. Se vivesse hoje, ela estaria falando de internet, de inteligência artificial, era assim que é, de tecnologia. Mas ele está dizendo, olha, Deus vai encher os seus celeiros, os depósitos, as bênçãos vindas através do seu trabalho na terra que ele te deu. Então, terra privada, terra que para você trabalhar e produzir e receber bênçãos, você precisa reconhecer isso. Olha isso aqui. Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Prosperidade, dentro do conceito de prosperidade, tem a riqueza. Não tem que ter vergonha. Isso aqui são ensinamentos de um povo que é próspero, porque eles ensinam, esses são costumes, cultura milenar deles, dos judeus. Isso aqui, Salmos, sabe quantos milhares de anos foi escrito isso? Então, ele está dizendo: olha, feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor, que tem bom relacionamento com Deus, que sabe que trabalhar não é pecado, que sabe que correr atrás, que suar para poder, sabe, construir um negócio, fazer poupança, fazer investimentos, comprar bens, não tem problema nenhum. Isso aqui não tem nada a ver em certo ou errado. Isso aqui tem a ver em entender, em ter um bom relacionamento com Deus. E ele diz: você vai comer do fruto do seu trabalho, não é do fruto do trabalho dos outros. Não é você que não planta nada, mas quer colher. Ou então você planta pouco, mas quer colher muito. Não existe isso. E os judeus entendem muito bem essas coisas. Por isso que eles são prósperos. E o brasileiro, infelizmente, ele tem uma cultura muito diferente. É uma cultura de vitimismo, de meus direitos, eu quero meus direitos. Você vai começar a trabalhar, você já quer saber quanto vai ganhar, você nem quer saber se você vai produzir para merecer. Não, eu quero CLT, eu quero ganhar. E aí, meu amigo, é por isso que nós somos, o Brasil é um país lastimável economicamente, culturalmente, politicamente, não é? Enfim, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Não tem como ser feliz se você não é próspero. Você até tem momentos de felicidade, mas a pobreza traz tristeza. Contra isso, isso é fato. Pobreza traz tristeza. A prosperidade te ajuda no processo de ter mais momentos felizes.
E o último texto aqui, poderia ficar aqui com você dias, poderia ficar aqui horas. São mais de 2.000 textos que a Bíblia nos traz. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Isso daqui, queridos, Deus está falando para você. Você poderá ser próspero em todas as coisas. Eu vou te abençoar em todas as coisas. Só que você precisa trabalhar. Você precisa plantar para você poder colher. E ele está dizendo aqui, ó, nesse texto, assim, são em todas as coisas. Olha, está falando, ó, do fruto do teu ventre, das crias dos seus animais e das colheitas da sua terra. Em todas as coisas. Tudo que você fizer, poxa, você ganhar conhecimento, trabalhar, investir, sabe, empreender, ajudar alguém, você vai ser próspero. O fruto ele vai chegar. Agora, para a gente encerrar aqui, o problema é o seguinte: muitas vezes nós esperamos fruto de algo que nós não plantamos, que nós não semeamos, nós não damos tempo para poder aquela semente crescer, para cuidar daquilo. Nós queremos tudo muito rápido, aí se envolve em dívida e a vida às vezes está um caos financeiro e você se diz cristão e se você vai à igreja e você ainda, sabe, acha que olha para a vida dos outros e fica criticando, só que você que não entendeu a mensagem de Deus para tua vida. Beleza? Então eu quero terminar esse vídeo aqui, já ficou longo, e se você chegou até aqui ao final, é porque eu acredito que você tenha gostado, então deixa aqui seu like, começa a seguir, compartilha com todo mundo, vamos fazer um teste, pega esse vídeo aqui, se você é cristão, manda para o seu pastor, manda para os seus amigos, para o teu padre, e fala assim, e aí, esse vídeo aqui faz sentido ou não faz? E comenta aqui que eu quero saber o que você achou disso aqui, beleza? Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.